Shalom, shalom, queridos. Eu sou o pastor Flávio Lima, diretor-geral do ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Você que tem interesse de fazer teologia, no Brasil inteiro nós estamos dando suporte, tá? Entre em contato conosco. Nós temos um modelo presencial e também em EAD. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui uma aula de teologia, tá bom? Nós vamos estar tratando sobre teologia na aula de número 1, tá? Nós vamos tratar sobre esse livro aqui, ó, que é o livro de teologia, tá? Na aula de número 1, e nós vamos estar entrando com você agora e você vai aprender uma aula básica, tá? Se você quiser ter o conteúdo completo, entre, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula e você vai estudar com o ITEA dentro das apostilas, dentro dos livros que nós temos aqui, tá? A nossa grade é de 40 matérias, tá? 40 livros para você se formar no nível bacharel, ok? Então vamos para a aula. Aí galera, pronto, aula de número 1, tá bom? Você que está aí, pronto, vai acompanhar comigo agora, tá? Nós vamos começar fazendo aí a leitura, tá? Sobre a aula de número 1 de teologia, tá? A teologia que é o quê? A doutrina de Deus, tá? É o estudo sobre Deus. Dentro das apostilas nós temos uma grade completa aqui atrás, ó, onde você vai aprender cristologia, pneumatologia, antropologia. Nós vamos fazendo o segmento para você entender cada parte, como funciona cada encaixe. Então não adianta você começar estudando teologia, depois ir para a escatologia, vai confundir a sua mente. Você precisa entender o padrão, Então depois de teologia nós vamos estudar cristologia. Então agora nós vamos aprender tudo sobre Deus, teologia, tá bom? Aqui na parte para você aqui. Depois cristologia, entendeu? Deus vai entender Cristo. Entendeu Cristo? Vamos para a pneumatologia. Você vai entender o que é o Espírito Santo, tá bom? Mas hoje, aula número 1, nós vamos aprender o que é Deus, tá? Vamos aprender somente sobre Deus, tá bom? E a palavra teologia, dentro da etimologia, significa theos, que é Deus, e logia, que significa estudo. Então nós já sabemos que teologia fala sobre Deus, o estudo de Deus, ok? Esse é o termo teologia para você, ok? Então vamos lá, a sua existência. Deus existe, isso é fato real. A sua existência é algo incontestável. A Bíblia se preocupa em provar a existência de Deus. Mas já no seu início, em seus primeiros versículos, fala sobre Deus como Criador de todas as coisas e sendo o principal personagem em toda a criação do universo. Por quê? Se nós formos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver que lá está escrito: e no princípio criou Deus todas as coisas. E aí em Gênesis 1 já fala que existe um Criador de todas as coisas. Quem é esse Criador? É Deus. Deus existe não porque pensamos ou cremos nele, mas por ser eterno e imutável. A eternidade é um dos seus atributos, mas isso não quer dizer que Deus veio da eternidade. Como alguns pensam, a Bíblia nos informa que Deus é o Pai de Jesus. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. E Jesus é o Pai da eternidade. Então nós aprendemos que Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele existe por si próprio. Então ele não precisa de nada para existir, ele não é causado por alguma coisa. Nós, seres humanos, somos a causa causada por Deus. Mas Deus não, ele é a causa causadora não causada, ele existe por si próprio. Tá? Ele é um Deus autoexistente. Autoexistente quer dizer que ele existe por si próprio. Eu sei que tem várias teorias hoje em dia falando sobre a existência de Deus, E uma das perguntas mais frequentes que nós vemos é a pessoa perguntar, de onde veio Deus? Quem criou Deus? Por isso que nós explicamos para vocês que Deus ele é autoexistente. Porque se formos entrar nessa teoria, por exemplo, a teoria mais recente que tem aí, que é sobre o Big Bang, que diz que houve uma grande explosão e aí criou-se então todas as coisas que nós vemos aqui patente aos nossos olhos, a natureza, os seres humanos, enfim. Mas essa teoria, ela já está sem argumentos, porque quando perguntamos para aqueles que defendem essa teoria, quem foi que criou o Big Bang, eles vão falar, eu não sei de onde veio, quem criou, só sabemos que o Big Bang existe.
Então, se formos partir por esse princípio, eles mesmos já estão confirmando que para o Big Bang, se é o que eles creem, existe aí também um Criador. Né? Quem criou o Big Bang? Né? Na verdade, nós sabemos que Deus não criou o Big Bang, mas ele criou a explosão. Por quê? A queda de Satanás lá nos altos céus foi a explosão que aconteceu na Terra original, e aí então essa explosão deu, né, um abalo sistêmico, né, dentro do que Deus ele já tinha criado, que era o universo. Antes disso, Deus já tinha criado o universo. Né? Então nós temos que partir desse princípio. Primeiro, esse Deus ele é um Deus imaterial, ou seja, ele não precisa de matéria para poder criar alguma coisa. Né? Quando nós falamos que Deus ele falou haja luz, ele usou o termo da palavra bará. A palavra bará no hebraico significa criar algo do nada. Para eu fabricar uma apostila, um livro como esse, eu preciso de matéria-prima, eu preciso de celulose, de papel para poder fabricar. Deus já por sua vez não precisa. Por quê? Porque ele é imaterial. Então ele não precisa de matéria nenhuma, né, para poder fazer alguma coisa. Ele cria através simplesmente do poder da sua voz. Ele disse haja e ouve todas as coisas. Né? A segunda coisa é que ele é um Deus atemporal. Ou seja, ele não tem tempo, antes dele não existia tempo. Então para Deus não existia presente, futuro, passado. Ele é atemporal. Agora, a partir do momento que ele criou o universo que é para nós, aí sim, daquele momento em diante, Deus começou a fazer o tempo. Aí existiu sim, né? Existe para a nossa vida o presente, o passado que ficou para trás e o futuro que ainda há de vir. Ok? Para que nós possamos entender isso, Deus ele traz a apostila, esse livro traz 3 argumentos. O primeiro argumento é o argumento cosmológico, que é sobre a própria existência, né? A própria existência, né? Do grego, né? A palavra cosmos significa mundo no grego, né? E o lógico, né? O argumento que afirma o universo que tem uma causa. Ou seja, então a cosmologia, o argumento cosmológico, que é o primeiro argumento para a existência de Deus, ele fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então já está aí para nós vermos, né? Ou seja, qual que é o argumento? O que está criado. Tudo está criado para que Deus ele crie. Né? Algumas pessoas até usam o termo dizendo que mas Deus ele tá, o Big Bang foi criado, né? E Deus ele criou o Big Bang. Tá bom, mas quem criou Deus? Né? Eles falam. Né? Se nós formos partir por este princípio, vai ser uma palavra sem fim, porque quem criou Deus? Tá bom, vamos supor que tenha outro Deus que tenha criado Deus. E quem criou esse outro Deus? E o outro Deus, quem criou? Então vai ficar sem fim, vai ser infinito. Né? Então a primícia mais, o argumento mais forte, um argumento mais crível é o argumento de que Deus ele é o criador de todas as coisas. Ele é o único, ele é o primeiro, ele é a nascente, ele é a essência, ele é o princípio de todas as coisas. Em diversos momentos na Bíblia nós vemos ele dizendo que ele é o primeiro e o último, né? O princípio e o fim de todas as coisas, tá? Mas ele continua existindo aí eternamente. O segundo argumento é o argumento teleológico, não é teológico, é teleológico, tá ok? Deixa eu só trocar a imagem aqui atrás para vocês acompanharem, né, sobre a existência de Deus. É o argumento teleológico, que vem do termo grego teleos, que significa desígnio ou propósito. Né? Esse argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Né? Em outras palavras, esse argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. Né? Aí temos aí um versículo de referência, que é em Romanos capítulo 1, versículo 20, que está escrito assim: tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que nele fiquem incausáveis, inexcusáveis. Ou seja, né, o segundo argumento, que é o teleológico, é o que nós vemos onde Deus colocou a sua marca em todos os lugares. Por exemplo, nós, seres humanos, temos a marca de Deus, porque nós somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então a marca de Deus está em nós, assim como a marca de Deus está em todas as coisas, porque nada se comanda, nada tem vida própria por si próprio. Né? Ele existe um comando, né? Como a natureza ela pode fazer assim algo tão perfeito, né? O calor vem, o sol vem, aquece a terra, o vapor sobe, carrega as nuvens e depois vem chuva, né? Então assim, como que pode isso acontecer tão perfeitamente assim, né?
é o argumento teleológico, ou seja, Deus ele deixou a sua marca, a sua ordenança para que tudo caminhe conforme a sua ordem, ok? E o terceiro argumento é o argumento antropológico, né? Este termo vem do grego anthropos, que significa homem, então nós estamos nessa causa. Este argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem, né? Tem um versículo aqui, ó, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, né? Isso significa o que? Atos 17, Atos capítulo 17 e versículo 1, tá lá na palavra de Deus, tá bom? Isso coloca o que? Coloca-nos que nós já temos essa prova dessa existência, que Deus ele existe. Por quê? Porque o nosso intelecto, a nossa mente é tão saudável para poder se colocar. E às vezes até, meu querido, eu vou até colocar aqui um adendo para você, pode perceber que o mais renomado ateu do mundo, se ele estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dizer, ai meu Deus, né? Por quê? Porque ele próprio sabe no seu profundo, no seu íntimo, que esse Deus existe. Ou seja, a criatura, ela sempre vai ao encontro do Criador, né? Temos ainda mais dois argumentos aqui, né, que eu não tinha falado para vocês, que é o quarto argumento, que é o argumento histórico e o argumento teológico, né, onde nós também colocamos aqui. O histórico fala do fato da marca, né, que na história humana, que aponta para um ser soberano e real, né? Ou seja, a história diz isso. Aí nós temos como parâmetro aí o dilúvio, né? O dilúvio que é o dia longo, né? Tá lá em Isaías 43, 13 está falando lá sobre essa parte aí. E o argumento teológico está falando aqui, né, sobre esse argumento prova a existência de Deus através da Bíblia. Nós usamos a palavra de Deus para provar isso, foi que Deus deixou para nos provar que ele existe, né? Só não acredita quem não tem, né, paciência para isso, né, e quem não tem inteligência também, né? E no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? A sua existência é comprovada, porque nós somos o quê? Corpo, alma e espírito, né? Então, se nós somos corpo, alma e espírito, então nós temos três dentro de nós, né? E aí nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais nas aulas à frente, que é acerca da Trindade, ok? Então isso aí é algo bem perfeito para nós aí, tá bom? Agora passando para a segunda parte, que esse aqui é só um resumo, tá, queridos? Vamos falar sobre Deus e a criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tem lá, ó, no princípio criou Deus os céus, tá? Não é os céus, é os céus, porque existem três céus, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho. E a terra, tá? No hebraico significa Bereshit bara Elohim ad et Hashamayim we eretz, ou seja, traduzindo, né, para o hebraico. Deus ele se apresenta com a sua origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usada a palavra hebraica bará, que eu já expliquei para vocês aqui, que é fazer algo do nada. Só Deus pode fazer algo do nada, ok? E a própria essência da criação são os céus, tá? Então existem três céus, tá? O primeiro céu, tá, que eu mostro para vocês aí, é o céu Auranos, tá? Que é o céu inferior, onde nós vemos as nuvens que nós vemos. Mas é lógico, queridos, que isso aí é quilômetros e quilômetros para cima, tá bom? Então assim, Lucas 17, 24 tem uma referência sobre esse primeiro céu. O segundo céu é o céu Messorâneos, que é o intermediário, que fica acima do céu Auranos, né? Então ele tem uma referência lá em Gênesis 15, 5, falando também sobre esse céu, ok? E o terceiro céu, e o último, é o céu Eporâneos, que é o céu superior, né? E é a morada de Deus. Está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, você pode ir lá e confirmar lá, ok? Eu não sei como acontece, mas tem pessoas aí que, nas suas experiências aí, né, dizem que foram arrebatados até o sétimo céu, né? Mas só existem três. Então isso aí a Bíblia nos prova, tá? E nos comprova. Se quem está dizendo que tem 7, tem que provar biblicamente isso aí, tá ok? Depois Deus ele fez o que? Ele criou a terra, né? A terra que está aí, né, para você, nosso universo onde nós vivemos, onde nós moramos, ok? Biblicamente existem duas criações e uma só terra, tá? A primeira terra é a terra original, né, que é a criação que Deus ele fez. Só que depois Deus ele fez o que? A terra restaurada, porque com a queda de Satanás lá dos altos céus, essa terra original ela foi deteriorada,
né, pela queda, não só de Satanás, mas ele e todos os seus demônios, como a Bíblia nos menciona e nos diz bem claramente lá, ok? Então a terra original, ela era a terra que tinha aí, né, o Jardim do Éden, né, onde está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Depois veio ali a terra restaurada, né? A catástrofe que houve foi pela queda de Satanás, já mencionei, já falei para vocês aqui, ok? E aí então Deus ele veio fazendo o quê? Deus ele veio fazendo a criação, tá? Então no primeiro dia, Deus ele criou o quê? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Nesse primeiro dia que Deus criou a luz, acredita-se entre nós teólogos que era a própria presença dele. Quando ele chegou, ele pisou, ele falou assim, haja luz. Por quê? Porque ele próprio emanava e emana essa luz, né, tão perfeita, tá? Alguns confundem dizendo que é a luz do sol, mas não, tá? O sol ele foi criado no quarto dia, como nós vamos falar aí anterior, um pouquinho mais para frente, os astros, as luzes, enfim. Segundo dia vem a criação aí, né, ele disse, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas de águas. Então Deus criou os oceanos, os mares e tudo que você vê por aí, ok? Nesse segundo dia. E esse segundo dia está lá no versículo 6, né, que Deus ele fez a separação de águas e águas. Que está falando sobre qual separação, queridos? Água salgada e águas doces, tá? São águas e águas, é o que a Bíblia está dizendo agora. No terceiro dia Deus criou o quê? E disse Deus, produz a terra e a erva verde, a erva dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi no versículo 11 de Gênesis capítulo 1, onde Deus criou aí, né, as ervas, né, as árvores, toda a vegetação que há e que existe aí com você. No quarto dia, sim, aí disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e que sejam eles para sinais e para os tempos determinados, e para dias e anos. Então nesse dia, sim, Deus criou aí, né, no quarto dia, os luminares, né, que é o Sol, a Lua, né, e todos os planetas. No quinto dia, Deus ele criou aí, né, disse Deus, produz as águas abundantes répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então foi quando Deus ele criou aí, né, os répteis, as aves, né, e os animais que estão dentro do mar, né, os peixes, tudo que há, né, tudo isso no quinto dia. No sexto dia, Deus ele criou aí, né, a sua obra-prima, tá? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então nesse dia, né, Deus ele fez o que? A criação, né, do homem, né, para que nós pudéssemos estar aí, né, sabendo aqui através da palavra de Deus, ok? Então a conclusão, né, foi no primeiro dia a luz, no segundo dia os mares, no terceiro dia as árvores, no quarto dia o sol, a lua e as estrelas, no quinto dia os peixes, as aves, os animais e os répteis, e no sexto dia a sua obra-prima especial, o homem, eu e você, ok? A natureza de Deus, para a gente terminar e finalizar, tá? O nosso conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que não sabemos é que por sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio da fé, né, dessa forma, se não podemos com os braços abarcar a montanha, podemos ao menos pela vista ter dela um conhecimento parcial. Pisamos o solo da terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus. Nós podemos ver a sua grandeza, pois só o conhecemos parcialmente. Eu costumo dizer para os meus alunos que existem pessoas que querem conhecer Deus plenamente. Querido, você nunca vai conhecer Deus plenamente nesse corpo físico terrestre, não. Aqui nós só temos, porque o nosso conhecimento, a nossa inteligência é limitada, né? Então, por sermos seres humanos limitados, nós podemos conhecer quem Deus é realmente, mas não quem Ele é plenamente. Plenamente será, o pleno fica para o novo, para o futuro. Então, quando estivermos com Ele no céu, né, com um novo corpo, uma nova mente, uma nova consciência e um novo nome, aí sim nós vamos conhecer a plenitude de Deus para a nossa vida, ok? A natureza de Deus pela Bíblia, Ele é Espírito, Deus é luz,
e Deus também é amor. Então, quando alguém te falar para você, Deus tem amor pela nossa vida, você pode dizer para essa pessoa que ela está errada. Por quê? Porque Deus não tem amor, Ele é o amor. Então, tudo que nós expressamos aqui, né, fora isso, em amor, é o que Deus ele expressa por Ele ser o próprio amor. Então, Deus, Ele é amor. E aí faz com que nós tenhamos também esse amor, né? Não é assunto dessa palavra, né? desse livro, mas nós sabemos que o amor de Deus é o amor Abba, o amor do Pai, o amor do Criador, aquele que vem, né, para nos dirigir, né? E o amor de Jesus é o amor ágape, né? Que é o amor incondicional, o amor sem precedentes, o amor sem limites, né? Porque Ele veio e morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida, ok? E para terminar aqui, né, Deus é o único princípio, tá? Apocalipse 22, versículo 13 está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, tá? Vou ler só esses comentários. Biólogos cientistas veem, por meio de muitos, estudam a origem da vida no planeta, mas ainda continuam sendo um mistério para todos os que procuram a origem da vida. Ora, se a vida humana terrestre continua sendo um mistério, quanto mais a origem da vida espiritual do ser eterno, né? A sua origem, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, quando Deus ele vai se expressar a primeira vez, né, ele diz, olha, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, antes do universo, da terra, de tudo que foi criado, antes da criação das minhas mãos, eu sou, né? Ele está dizendo que ele é o principal. A palavra origem só se aplica às coisas criadas, aos pensamentos, em qualquer coisa que tem origem. Não estamos pensando em Deus. Deus é autoexistente, isso é, em si mesmo. Enquanto o homem e as demais criaturas são aloexistentes, isto é, que foram criadas por alguém, Deus é o Criador, enquanto o homem é a criatura. Então nós devemos entender isso, tá bom, queridos? E esse é o resumo, tá, dessa palavra, e chegamos aí ao fim dessa aula, tá, da aula de número 1 de teologia. Você que tem aí interesse em participar, em se formar em teologia, tá, entre em contato conosco. O telefone está aí na sua tela, tá? 12 98214 9829. Fala comigo, Pastor Flávio, tá bom? Que sou diretor geral do Instituto Teológico de Ensino em Adonai, e eu vou estar te direcionando, tá? Se você quiser fazer aula em EAD, nós alcançamos você na sua cidade, enviamos todo o material e você vai fazer aí no aconchego da sua casa, ok? Porque a aula física só é possível aqui, né, na escola que fica na cidade de Caraguatatuba. Então, se você não mora aqui, fica difícil para que você possa fazer. Aqui estamos com 2 turmas, tá? Nas segundas e as quartas-feiras, para que os alunos possam entender, tá? Todo o material, o conteúdo você pode acompanhar pelo YouTube, tá bom? No ITEA, tá? No ITEA e também no Iadonai, que é o meu ministério pessoal, tá? O ministério profético, onde eu coloco aí as palestras, os trabalhos que eu faço aí, tá bom? Para você poder ver, tá bom? Queridos, shalom, shalom para todos, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que